Olá pessoal, sejam bem-vindos à sala do ePlanet P8. Hoje eu quero mostrar para vocês as diferentes tipos de representações de referência cruzadas. Então vamos lá? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu vou inserir aqui uma caixa dispositivo. Vamos dizer que essa caixa dispositivo seja uma fonte de alimentação. Vou dar um OK aqui. E aqui eu tenho uma fonte 24 volts, que é uma fonte de alimentação. E aqui eu vou criar os terminais. Venho aqui em ponto de conexão do dispositivo. Eu vou criar os terminais vou chamar de L, o N, o PE. Além disso, embaixo, geralmente, aí depende do modelo da fonte, aqui embaixo, o positivo ele tem dois terminais, então tem o positivo aqui e aqui tem um segundo terminal positivo. Vou colocar aqui positivo aqui e aí depois eu tenho os negativos. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Não alterar, só que aqui eu vou alterar para negativo. Venho aqui em propriedades e altero para negativo. Bem, quando você tem, teoricamente, você não pode ter dois terminais com a mesma designação dentro de um dispositivo, no caso a G1. Por quê? Porque quando você for gerar as mensagens de erro, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Vou vir aqui deixa eu só localizar, aqui, ó. Vou vir aqui em ferramentas, aí eu vou clicar aqui, ó, em ferramentas, eu venho aqui em mensagens, aí eu vou gerar uma verificação. Aqui eu vou colocar OK. Aqui ele está falando que tem duas mensagens geradas. Então, se a gente for pegar aqui, ó, a primeira mensagem está falando o seguinte: é, o dispositivo G1, que é o terminal positivo, designação do ponto de conexão duplicado, ou seja, eu tenho dois positivos, e a mesma coisa com o negativo. E aqui está me dando um status de erro. Para retirar esse status de erro, teoricamente, você teria que trocar esses nomes aqui para um nome diferente. Mas existe outra alternativa também que você pode fazer. Seleciona os quatro pontos de conexão do dispositivo, botão direito propriedades, venho em dados de cima barra de função, lógica, e aqui ó, o item 13 está escrito permitida a mesma designação do ponto de conexão. Aí eu clico aqui, vou dar um OK, vou dar um OK, aí eu vou selecionar o projeto, vou verificar novamente, vou dar um OK, as mensagens vão sumir, ó, tanto é que já sumiu, tá OK? Bem, pessoal, e aí o que que acontece? Essas fontes, dependendo do modelo da fonte de alimentação, ela tem um contato auxiliar que fala se ela está ok, se ela está operando, se está com um curto-circuito. E aí você tem diferentes maneiras de representar esse contato. Então, eu vou dar um exemplo. Vou vir aqui em inserir, quer dizer, inserir não, eu vou vir aqui em inserir símbolo, aí eu vou ver aqui em EC Symbol. Aqui eu vou procurar engenharia elétrica, contatos, contato NA, e aqui eu vou pegar esse contato auxiliar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pronto. E aí eu vou inserir esse componente aqui dentro. Aí esse aqui vai ser o contrato 1314. Aqui eu vou deixar apagado, então ele vai ficar dentro da estrutura do G1. Só que aqui na aba dados de símbolo de função, eu vou colocar a referência cruzada de pares. E aí eu vou dar um OK. Ou seja, ele vai ficar aqui dentro. Então, se eu for numa outra página, por exemplo, eu vou criar uma página 3, vem aqui página 3, e eu inseri o contato num determinado circuito para utilizar, ó, e eu vou dar esse nome de tag G1. Olha só que interessante que vai acontecer. Aqui ele já faz a referência cruzada e aqui ó, ele já aparece a referência cruzada da onde que eu vou criar. Então se eu, por exemplo, vir aqui nesse G1 aqui no multifilar, ó, ele já alterou para a folha 3.6, ou seja, essa fonte G1 ele tem dois terminais, que é o contato auxiliar 13 e 14, indicando que a fonte está operando, e aí aqui eu consigo destacar qual que é a referência cruzada, ou seja, onde que esse contato está sendo utilizado no meu diagrama elétrico. No caso, está sendo utilizado aqui. Vamos supor que eu não tivesse esse contato aqui, é o referência cruzada de pares. Vou deletar ele aqui. Olha só onde que ele estaria representado. Eu tenho aqui o G1, ele está sendo representado na folha 3.6. Então, ou seja, a referência cruzada vai para cá. Ela não fica mais aqui no componente, no símbolo.
Particularmente falando, cada caso é um caso, mas eu sempre prefiro usar a representação de referências cruzadas de pares nesses casos. Então, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, vou dar um F5 aqui. Então, aqui eu já atualizei. Então, eu sempre gosto de manter esse tipo de representação, porque eu sei que esse contato está sendo utilizado, por exemplo, nesse esquema de ligação aqui, nesse diagrama aqui da outra página. Então, poderia ter uma série de ligações aqui para representar alguns status, alguma coisa. Tá ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí e quaisquer dúvidas ou sugestões, não deixem de comentar no meu vídeo. Obrigado.